Fala, turma. Vamos criar agora uma campanha do zero e fazer todas as configurações. E vamos passar por todos os níveis de configurações, campanhas, conjunto de anúncios e anúncios. Então vamos dar só uma analisada para a gente ter um panorama aqui geral como é essa estrutura de campanha, grupos de anúncio e anúncio, certo? Então eu tenho uma campanha, por exemplo, campanha de Natal, ou então uma Black Friday, então campanha do Dia das Mães, certo? E aí eu vou definir um público, e o público, a configuração básica é a faixa etária, o local onde vai aparecer e o gênero, né? Sexo masculino ou feminino. Então vamos supor que é Dia das Mães e você vai colocar para rodar no estado do Ceará. Então você vai colocar lá o local, o estado do Ceará, você vai colocar só o público, por algum motivo você vai escolher só o público feminino. Você pode talvez fazer um outro grupo de anúncio para masculino, pensando em que, mas quem compra o presente para as mães é o pessoal do sexo masculino. Então você pode ter essa estratégia, é por estratégia. Mas vamos supor que você vai focar aqui no estado do Ceará com o público feminino e coloca aí a faixa etária, vamos supor aí de 25 a 65 anos, um público bem abrangente. O Facebook ele pede que essas primeiras campanhas tenham um público amplo para ele poder trabalhar bem ali o lead e fazer a seleção do público mais interessante para você. Quando você já tiver assim um público mais trabalhado, você vai começando a filtrar esse público, né? Segmentar mais ainda, depois a gente fala sobre segmentação. Então eu tenho uma campanha lá, ó, campanha de Natal, Dia das Mães, desculpe, e aí você vai ter um grupo de anúncios que eu acabei de falar, né? Local que você vai distribuir no Ceará, para um público feminino e de 25 a 65 anos. E aí você vai fazer um anúncio? Não, você vai ter que fazer pelo menos 3, no mínimo. Você pode até ter o mesmo anúncio, mas aí você sobe em formatos diferentes. Você coloca lá em estático, você coloca lá em vídeo, você coloca lá em carrossel. Então você tem aí já 3 anúncios. O mesmo anúncio, porém em formatos diferentes, tá certo? É válido. Mas o interessante é que você tenha outros anúncios, teste outra copy, teste outra imagem, tá certo? Então o que acontece? Por que eu criaria um outro grupo de anúncio? Por exemplo, se você quiser ofertar também para o sexo masculino, né? Só para o sexo masculino ou ambos. Se você, vou pegar um outro exemplo aqui, se você tem uma loja de sapatos, você vai criar uma campanha, certo? Por exemplo, Dia dos Namorados, e aí você vai ofertar um produto, um sapato feminino, e quer também ofertar o sapato masculino. Não tem como você fazer no mesmo grupo de anúncio. Você vai ter que fazer em grupos de anúncio separados, porque aqui vai ser um público e aqui vai ser outro, certo? E os anúncios vão ser diferentes. Então, é esse tipo de situação que faz com que eu tenha que criar grupos de anúncio, tudo bem? Porque quando a gente faz uma campanha de tráfego pago, eu faço uma campanha focada em produto, não é na minha marca, é em produto. Então, se eu tenho 3 produtos, eu tenho que fazer 3 grupos de anúncio, certo? Se eu tenho 5 produtos, eu tenho que fazer 5 grupos de anúncio, não necessariamente 5 campanhas, tudo bem? Então tá aqui. O que é que a gente configura a nível de campanha? A gente configura o objetivo. E o que é o objetivo? Essa é a primeira tela que você vai ver, certo? Que é a tela onde eu vou escolher o objetivo, que é o primeiro passo. Eu quero reconhecimento, ou seja, eu quero gerar visibilidade para minha marca, para minha empresa, né, para minha loja. Eu quero gerar tráfego para algum destino, por exemplo, o destino site, ou então o destino WhatsApp também pode ser, tudo bem? Eu quero gerar vendas, diretamente vendas. Aí você vai perceber que tanto a opção vendas quanto a opção tráfego, elas são similares, tudo bem? E elas têm resultados parecidos. Isso porque a gente faz testes e os testes são bem parecidos, tanto com a quantidade de cliques que gera, a quantidade de resultado efetivo lá no WhatsApp, como também o custo por lead, tudo bem? Então, essa é o que você configura a nível de campanha. Basicamente só isso. Tem um detalhe que a depender do que você escolha, por exemplo, se você escolher vendas, a questão do orçamento você pode escolher já a nível de campanha. Mas normalmente a gente configura o orçamento a nível de conjunto de anúncios, tá certo? Mas só esse detalhe a gente vai ver quando for criar. O que acontece? Como é que funciona aqui, o que é que eu configuro em cada um desses níveis? Como eu disse na campanha, eu
configuro o objetivo, que eu mostrei há pouco tempo aí o que é, aquelas opções de forma mais macro, se eu quero venda, se eu quero reconhecimento. E no grupo de anúncio, aí aqui é onde mora a grande questão. A grande parte da configuração é feita aqui. Você configura onde é feita a conversão. Se for, por exemplo, tráfego, eu vou escolher, eu vou levar para o site, eu vou levar para o Instagram, eu vou levar para o WhatsApp, é aqui que eu escolho. O público, que é a configuração mais importante, o público, uma das configurações mais importantes, pixel, eu não vou falar de pixel, mas também seria a nível de grupo de anúncio, conjunto de anúncio, e o posicionamento. O que é o posicionamento? É onde essa minha publicidade, esse meu anúncio vai aparecer. Se eu quero que ele apareça nos stories, no Reels, no feed ou só no Reels, então é nesse momento aqui que a gente configura e eu vou já mostrar para você. E os anúncios são os criativos, né? Ou o vídeo, ou a imagem estática, ou o carrossel. Vai ser aqui nessa hora que você vai subir esse criativo, tá certo? Então vamos lá para o nosso gerenciador. Aqui no gerenciador, pessoal, a gente vai criar do zero uma campanha. Então eu tenho os 3 níveis, ó, tá aqui os 3 níveis que a gente vai passar um por um, a gente vai evoluindo. Então eu vou começar aqui na campanha, eu vou criar uma campanha, ó, certo? Como eu mostrei no slide, a primeira opção que aparece é para você escolher o objetivo. E o meu objetivo aqui, eu vou escolher objetivo, eu estou com o objetivo de venda, mas eu vou escolher aqui a estratégia tráfego, tudo bem? O tráfego serve para quê? Ele vai dizer aqui, ó, direcionar as pessoas para um destino, como site, um app, perfil do Instagram, um evento no Facebook, bom para cliques no link, visualização da página de destino, mensagem, ó, aqui o WhatsApp, ó, certo? Por quê? Qual é a minha lógica aqui? Eu quero gerar tráfego para o meu WhatsApp, para lá no meu WhatsApp eu conversar com as pessoas e convencê-las do meu produto ou serviço. É onde eu faço, onde eu tento converter de lead para cliente. É nesse momento aqui que a gente faz a venda, ou seja, eu quero fazer tráfego para o meu WhatsApp, beleza? Então eu vou continuar aqui. Quando eu continuo, em algumas contas vão aparecer essa opção. Se você quer uma configuração mais simplificada, e aí ele vai utilizar muito o Advantage aqui, mas eu não vou fazer essa opção, a gente vai escolher aqui, vai deixar a opção manual, que aí você configura tudo e a gente vai ter um checklist do que você vai ter que mexer, certo? A nível de campanha você já viu, é só o objetivo. Vamos evoluir. Pronto, eu abri aqui o primeiro nível, ó, uma nova campanha de tráfego. Depois que eu clicar em avançar, eu vou para conjunto de anúncio. Quando eu clicar em avançar, eu vou para anúncio, tá certo? Agora eu estou a nível de campanha. Eu vou colocar aqui apenas o nome da campanha. Então, eu vou colocar aqui Dia das Mães, certo? O meu objetivo está marcado aqui, que é tráfego. Observe que eu não tenho a opção de escolher orçamento, mas quando você escolhe o objetivo vendas, o orçamento vai vir aqui como opção. Você pode jogar lá para o conjunto de anúncios. Depois eu vou fazer um outro anúncio escolhendo a opção o objetivo vendas, tá certo? Então vamos lá. Então eu só faço isso aqui a nível de campanha. Escolho o objetivo, que foi aquela tela anterior, e coloco o nome da campanha e eu vou avançar e eu vou evoluir aqui para o conjunto de anúncio. Tá aqui, ó. O conjunto de anúncio eu coloco aqui. Geralmente a gente associa ou ao nosso público ou ao nosso produto, certo? Então eu vou o que é que eu vindo aqui? Flores naturais. Pronto, certo? E eu coloco aqui que eu vou colocar para o estado do Ceará. E só o sexo feminino, certo? Posso até colocar também aqui, já. Por que isso aqui é interessante? Porque eu já tenho uma prévia da minha configuração, o principal da minha configuração, no nome do conjunto de anúncios. Eu não preciso entrar efetivamente nele para ver a configuração. Então aqui eu já tenho uma noção. Eu coloco aqui 25 a 65, que significa 25 anos a 65 anos. Então só em ler eu já tenho aí basicamente as configurações mais importantes do conjunto de anúncios. Então vamos lá. A conversão, botei o nome da campanha, agora eu vou. A conversão você quer que seja onde, meu amigo? Você quer que vá para um site? Você quer que vá para o seu Instagram? Você quer ligações? Pode ser também. Ou você quer que vá para o WhatsApp, que é o meu objetivo. Então tá aqui, ó, destino das mensagens. Então ele dá aqui a opção incluindo o WhatsApp.
certo? Ele vai me dar as 3, aí já já eu vou configurar e vou deixar só o WhatsApp. Vamos baixar, aqui você não mexe, aqui a sua página já vai vir no ponto. Se você tem mais de uma página, se você gerencia mais de uma página, ele vai ter opções, ó, tá vendo aqui é porque eu tenho acesso a várias, mas se você só tem a sua, vai aparecer só a sua. E onde é que você quer que a mensagem vá? Para o Message do Facebook, para o Direct do Instagram, para o WhatsApp, que é os 3, pode ser os 3. Ou quer só o WhatsApp? Eu quero só o WhatsApp, então eu tiro essas duas opções, tá certo? Pronto, tirei as duas opções, deixei só para o WhatsApp. O meu WhatsApp já está configurado, então ele já vai puxar aqui corretamente, tá certo? Se ele não tiver configurado, você pode ir lá na configuração, no gerenciador de negócio e fazer a vinculação, ou você pode vir aqui e conectar um outro WhatsApp, tudo bem? Vamos lá, que eu também não mexo. O que é que eu vou mexer aqui? Orçamento, lembrando que depois eu vou disponibilizar um checklist do que você tem que configurar em cada um deles, tá certo? Beleza. Orçamento, você quer um orçamento diário ou você quer um orçamento total? Ou seja, eu vou deixar a campanha rodando 15 dias. Eu posso colocar aqui R$ 20 por dia, ou eu posso já calcular, né? 20 vezes 15, e aí dá 300, né? E aí eu já coloco o valor total, tudo bem? Aí o que acontece? Quando eu coloco 20 por dia, ele vai se programar em gastar 20 por dia. Quando eu coloco o orçamento total 300, pode ser que num dia ele gaste só 10, no outro dia ele gaste 30, ele dá essa alternada, dependendo da demanda. É interessante também. Eu vou colocar aqui 20 por dia, por 15 dias, certo? Então, eu vou escolher aqui do dia... Vamos supor que eu estou fazendo com bem antecedência, eu vou colocar aqui... Não, é do Dia das Mães, né? Então, teria que ser por aqui. Dia das Mães é segundo domingo, então vai ser aqui. Eu vou passar um pouco, vou colocar 7 dias então só, para chegar aqui até o dia 11, certo? Começando aqui na terça, definir aqui e vou colocar o final no dia 11, que é o domingo do Dia das Mães, ok? Pronto, então, dia 6, 7, 8, 9, 10, 11, só 6 dias. O ideal é você fazer com antecedência e pegar pelo menos 15 dias, né? O Facebook ele pede pelo menos 7 dias para ele começar a lhe entregar alguma coisa interessante, certo? Na hora que você configurar, vai ter lá em aprendizado. O algoritmo está aprendendo ali, está entendendo como é que seu público age, está procurando o que você está pedindo, certo? Então, interessante é pelo menos 7 dias para ele fazer esse aprendizado e mais 7 para ele entregar um resultado melhor. Eu vou colocar aqui só 6, porque o Dia das Mães já é no dia 11, no meu exemplo aqui, mas enfim, não tem problema. Então, vamos lá. Não vou fazer programação, vou descendo aqui, controle do público. E aqui é onde eu vou configurar o meu público, tá certo? Eu posso usar um público já criado, certo? A gente pode já criar, pré-definir públicos, depois a gente faz isso, ou a gente cria aqui na hora. Então, eu vou criar aqui um na hora. Eu disse que eu queria no estado do Ceará. Pronto, tá aqui, ó, Ceará, Brasil, certo? Ele pegou aqui Ceará, certo? O estado do Ceará por completo. Ou você também pode, se você quiser, eu quero só Fortaleza, bota aqui só Fortaleza, certo? Você também pode adicionar pinos. É muito interessante, porque você consegue dosar qual é a área que você quer que apareça, né? Se eu quiser colocar um pino, eu venho aqui, ó, venho aqui em Fortaleza. Então, por exemplo, Aquiraz. Vamos ver aqui. Cadê? Pronto, tá aqui, ó. Coloquei o pino, ele vai criar um raio, certo? Uma bola abrangendo, ó. Tá aqui. Tá muito amplo, então posso diminuir aqui esse raio, ó. Bem pequenininho, ó. Um raio de 1 quilômetro. Pega ali só o centro, vamos supor assim. Não, ficou muito pequeno, ele aumenta mais um pouquinho, certo? Então, vou botar um raio aqui de 5. Pronto, tá aí. Ou seja, a minha campanha... só que aqui está sobrepondo, porque como eu já coloquei Ceará, ele vai pegar o público todo do Ceará e está pegando aqui só o público de Aquiraz. Eu estou dando um exemplo, tudo bem? Então, eu vou tirar esse público aqui de Aquiraz e vou deixar porque eu quero jogar no Ceará todo. Só que é o seguinte, pessoal, Ceará todo é muito grande, você precisaria mais do que R$ 20 por dia. Então, cuidado com essa questão de colocar, mas eu vendo para todo o Ceará. Não, pegue, por exemplo, Fortaleza. Só Fortaleza já tem muita gente. Todo o Ceará é grande, por exemplo, aqui eu vou trocar essa minha estratégia, vou colocar só em Fortaleza, tá certo? Então, eu vou deletar esse pino aqui e vou colocar aqui só
Fortaleza. Ó, Fortaleza será Brasil, certo? Pronto, tá aqui, ó. Então, esse aqui é meu público. Tá passando um pouquinho, tá pegando zona metropolitana. Se você quiser diminuir o raio aqui, que tá 40, muito grande, você bota aqui 20. Ele vai dar uma diminuída no raio, ó. Então, ficou mais, pegando mais Fortaleza, certo? Ok? Então, pronto. Escolhi aqui o meu público. Eu vou lá no nome do público que eu tinha colocado Ceará. Vou trocar aqui por Fortal, para saber que eu estou colocando só em Fortaleza, tá certo? Vamos lá, voltar para onde eu estava, pronto. Concluí aqui o público, certo? Aí eu vou aqui agora em posicionamento. O que é o posicionamento, Danilo? É onde as publicidades vão aparecer. Se é no Facebook, no Instagram, se é no Reels, Stories, Feed, certo? Isso você vai ter que selecionar aqui. Então vamos lá, ó. Então é aqui que você vai escolher onde ele vai aparecer, tá certo? Então ele está usando aqui o Advantage, que é a inteligência artificial aí do Meta, onde ele vai escolher. Só que ele vai jogar para vários locais, vários posicionamentos. E aí você vai ter que ter criativos naquele formato. Então tem criativo quadrado, criativo retângulo, em pé, deitado. Então fica complicado para você que está fazendo o primeiro anúncio, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou editar isso aqui e não vou deixar o Advantage Plus, vou colocar aqui posicionamentos manuais. Eu que vou escolher, tá certo? Então vou escolher aqui os posicionamentos. Ó, ele vem marcado aqui Facebook, Instagram. Eu vou tirar aqui esse Audience Network, que é uma função do Meta também, uma localização. E vou escolher aqui apenas Stories, Feed e Reels. Porque esses três que eu estou falando, eles vão ter apenas dois formatos. Porque o Reels e o Story têm o mesmo formato, o em pezinho. Então, é um formato e o outro formato, que antes era quadrado, mas agora é um pouquinho em pé, que é o do Feed, certo? Então, vamos lá. Feed do Facebook, tá aqui, ó, formato quadrado, ó, certo? Então, eu vou colocar só no Instagram, certo? A minha estratégia é só no Instagram. Então, eu vou tirar o Facebook. Tirando aqui o Facebook. Então, vamos lá. Feed. Então, tá aqui, ó. Feed do Instagram, feed do perfil do Instagram. Depois você descobre aí qual é a diferença entre cada um desses, mas deixa só o feed do Instagram. Aí você tem que explorar também, tira, porque outro formato é quadrado, ó. Certo? Então, só o feed do Instagram. Agora eu vou para Stories e Reels. Eles estão juntos porque tem o mesmo formato. Então, Stories do Instagram, Instagram Reels e o Reels do perfil do Instagram. Pode tirar também esse aqui, certo? Então, ou seja, eu só estou colocando no feed do Instagram, nos Stories e no Reels. Então, eu escolhi o posicionamento. O resto aqui já está tudo desabilitado. Acabei a configuração a nível de conjunto de anúncios, tá certo? Mais uma vez, depois eu vou fornecer um checklist para você saber o que vai configurar em cada um desses. Vamos avançar. E agora são os anúncios que você vai colocar aqui. Então aqui você pode colocar, eu costumo colocar só assim, ads 1, ads 2, ads 3, se for vídeo, esse aqui, por exemplo, vamos supor que esse aqui vai ser um vídeo. Então coloca assim, se for o mesmo criativo em estático, então coloco lá, ads 1, estático. Se for o mesmo criativo em carrossel, ads 1, carrossel. Se for um outro criativo, ads 2, ads 3, ads 4, certo? Anúncio 1, anúncio 2, anúncio 3, anúncio 4. Identidade é onde vai aparecer na minha página do Facebook e no meu Instagram. Ele já puxa aqui corretinho, certo? Se você gerenciar mais de um, vai ter a opção aqui de mudar, certo? Mas como vai ter só um aí para você, já vai estar no ponto aqui. Configuração do anúncio. Você quer criar um anúncio do zero ou você quer usar um conteúdo existente que já está lá no seu Instagram ou no Facebook? Nesse caso aqui, como eu no posicionamento, no conjunto de anúncios, eu não escolhi a opção Facebook, então ele vai disponibilizar para mim só o Instagram. Eu vou criar um anúncio novo, tá certo? Então tá aqui, ó, criar anúncio novo. Então eu vou subir um criativo, vou pegar do meu computador e vou colocar o criativo aí, tá certo?
Upload manual, é exatamente isso que eu vou fazer. Vai ser uma imagem, um vídeo ou um carrossel. Porque o carrossel eu vou ter que jogar várias fotos. Ele tem que entender que são várias fotos, né, vários criativos, numa postagem só. Então vai ser uma imagem só, ou um vídeo, certo? Anúncio com vários anunciantes, depois você lê isso aqui, mas você pode desmarcar, é interessante. E aí a gente vai puxar agora. E aí, vai ser um vídeo ou imagem? Eu vou pegar um vídeo primeiro. Na verdade, não é nem um vídeo. É uma arte criada no Canva, estática, mas que a gente coloca interação e salva como vídeo. Então, eu vou carregar essa imagem. Ele vai abrir aqui o meu computador. Eu vou colocar aqui. Eu vou pegar aqui uma arte nossa. Ó, Stories. Vou pegar qualquer um aqui, tá certo? A minha campanha de teste aqui é como se fosse Dia das Mães, mas eu não tenho nenhuma arte de Dia das Mães, vou pegar uma, pronto, aqui, ó. Ele vai subir, certo? E aí eu vou fazer uma configuraçãozinha que tem que ser feita. Vamos lá, avançar. Aí a legenda, certo? Você vai colocar uma legendazinha, uma chamadazinha para ação aqui. Ou você pode usar também a inteligência artificial e ele vai criar para você. Aqui é uma parte nova do Instagram, do Meta, onde ele vai fazer alguns aprimoramentos com inteligência artificial. Você pode deixar ativado aí. Conclui. E aí você vai voltar lá para a tela, certo? Só que agora com os seus criativos aqui. Aí o que acontece? O Reels e os Stories, ele é mais em pezinho. Então eu tenho a arte toda aqui em pezinha. Se eu for pro feed, ele vai adaptar, ele vai tentar adaptar. Antes ele fazia o quê? Só cortar. Agora ele redimensiona a arte. A inteligência artificial do Meta ele redimensiona. Então pode ser que você nem precise colocar dois formatos, apenas um. Eu não estou falando de dois anúncios, eu estou falando de um anúncio em dois formatos. Para feed, que é menorzinho, e para Stories Reels, que é maiorzinho, tá certo? Chamada para ação, ó, tá aqui agora. Ele mesmo utiliza, então fica interessante. Pronto, então aqui você escolheu o criativo, né? Aqui são algumas prévias, né? Como é que vai ficar no posicionamento. Ó, Instagram Reels, Instagram Stories, ó, certo? Como vai ficar. Vamos ver aqui. Ó. Ok? Vamos ver aqui no feed. Vou abrir aqui a configuração. Ó, aqui é no feed, ele adaptou a minha arte, certo? A minha arte ela não estava certinha para feed, estava certinha para story, só que ele fez a adaptação. Então, tá ok aqui. E aí eu vou publicar, certo? Na hora que eu publico aqui, eu estou ativando, ele vai entrar em programação, tudo bem? E aí é só aguardar, porque eu coloquei para iniciar na segunda-feira. Se eu colocasse já nesse data horário, ele ia ficar aqui um tempinho, na hora que ele fosse aprovado, já entrava no ar. Mas aqui ele vai ser aprovado e vai ficar em programação. Aqui está em processamento. Mais uma vez, está em processamento. Se eu tivesse colocado para essa data já agora, depois que ele fosse processado, ele já entraria no ar. E aí ia ficar aqui ativo. Como eu coloquei para segunda-feira, então ele vai aparecer aqui, após em processamento, quando ele for processado, vai aparecer em programação. E quando chegar no horário certo da segunda-feira que eu estipulei, ele entra no ar. Beleza? Então, vou voltar aqui lá para a campanha, ó, que antes não tinha nada, mas agora tem uma campanha, ó, programado, um conjunto de anúncio, flores naturais, Fortal, né? Eu tinha colocado Ceará, eu mudei aqui no meio, mudei a estratégia, coloquei Fortal. Feminino, 25 a 65 anos. E coloquei um anúncio. Só que, como eu disse, só um anúncio não é suficiente. Então, você vai vir aqui a nível de anúncio e vai clicar aqui, ó, criar mais um anúncio, certo?
E você vai fazer aquele mesmo processo. Campanha, tá certo, Dia das Mães, conjunto de anúncio, flores naturais também tá certo. E aqui vai ser o Eds 2, certo? E aqui vamos supor que eu vou colocar um carrossel. Concluir. E ele vai para aquela mesma telinha, onde você já tem um nome, então não precisa colocar porque você colocou na primeira etapa. Aí já está configurada aqui a página do Facebook e a conta do Instagram. Você vem aqui, criar anúncio ou utilizar o existente. Novamente, usando o conteúdo existente, você vai lá no seu Instagram, ele vai abrir aqui uma telinha onde você vai ver algumas postagens no Instagram e você vai associar qual postagem você quer. Ele puxa para cá. Mas eu vou criar mais um anúncio, porque você vai ter os criativos já prontos, né? Um upload manual, ok, ó, upload manual, imagem ou vídeo, vou colocar uma imagem. Ah, não, disse que ia ser carrossel dessa vez, né? Então pronto, carrossel. Adicionar cartões do carrossel, né? Então já deu uma mudada aqui. Então vamos lá, adicionar cartões de imagem. E aí eu vou abrir o meu computador agora para poder, né, ele vai puxar aqui do meu computador, carregar, para poder puxar esses criativos. Supondo aqui que eu tenho esse criativo já separadinho, mas eu vou pegar aqui um qualquer. Vamos lá, feed 2025. Pronto, vamos supor que sejam esses 3 cards aqui que eu quero. Aí eu clico aqui em abrir, ele vai puxar esses cards. Você já vai ter que ter pronto esses criativos, obviamente. E aí você puxa para cá para fazer o seu segundo anúncio. Mais uma vez, o interessante é que você tenha pelo menos 3 anúncios. Eles podem ser diferentes ou ele pode ser o mesmo anúncio, porém em formato diferente. Em vídeo, em estático, em carrossel. Mas o interessante é que você tenha anúncios realmente diferentes. Não só em formatos, mas também uma copy diferente, uma imagem diferente, uma diagramação, cores diferentes, tá certo? Pronto, então eu vou selecionar aqui os criativos, ó, puxei para cá, e aí eu vou concluir, e ele já vai puxar para cá como vai ficar, tá certo? Ó, ele já está mostrando como vai ficar. Aí, ó, tem a setinha para cá porque como foi escolhido é um carrossel, tá certo? Esse carrossel aqui são 3 posts aleatórios, mas o carrossel ele tem que estar conectado um com o outro para instigar a pessoa a seguir, ó, buscando a informação em cada criativo que tem aí dentro do carrossel, tá certo? Enviar mensagem para o WhatsApp, tá ok? Texto principal, você coloca aqui uma legenda pré-definida que você já vai ter, uma chamada aí para uma explicação do seu produto. E pronto, né? Geralmente é questão de Pix que a gente não faz. E aí eu clico em publicar e eu tenho o meu segundo anúncio. Nós fizemos o que aqui? Nós fizemos, criamos uma campanha, um conjunto de anúncios, criamos 2 anúncios, certo? Para você criar um terceiro, seria só você clicar mais uma vez lá em criar e fazer. O nosso vídeo aí deu mais de 30 minutos ou quase 30 minutos, mas está passo a passo e você pode ver e rever quantas vezes você quiser, tá certo? Eu vou já deixar prometido aqui mais um vídeo de como adicionar fundos, né, adicionar créditos via Pix ou boleto ou cadastrando cartão de crédito para você também saber como colocar esse crédito no MetaAds para poder deixar sua campanha rodando, beleza? Então, um abraço aí e até a próxima aula.